Graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo para abrir as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. E nós leremos os versículos 26 até 36. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 26 a 36. A palavra de Deus diz o seguinte: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós, os dois, no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, ou Moloque, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Essa é a palavra de Deus. Eu queria frisar o versículo 33, numa expressão que aparece aí no texto, dizendo, porque Salomão me deixou, ou a outra tradução, Salomão me abandonou. Que afirmação pesada de Deus sobre Salomão. E que tristeza que nós vemos quando nós ouvimos Deus falando exatamente isso por meio do profeta Aías. O desabafo de Deus aqui sobre a vida de Salomão não era o de um juiz implacável, que estava ali agora querendo julgar alguém. Não, é de um pai misericordioso e bondoso, que agora olha para o seu filho, a quem ele deu tantos privilégios, e diz: ele me abandonou, ele me deixou. E meus queridos irmãos, eu não sei se você já teve experiência de abandono. Muitos de nós já tivemos, ou já participamos de experiências de abandono. Uma das mais brutais das quais eu participei foi de uma menina que conheci nos Estados Unidos e que tinha chegado ali recentemente e começou a frequentar a nossa igreja. A sua mãe também aparecia eventualmente na igreja, e ela então um dia nos procurou para aconselhamento, a mim e a Sara. E nós conversamos com ela, e ela contou uma história terrível de abandono. Ela tinha 3 anos de idade, morava no Brasil. A mãe dela queria ir para os Estados Unidos, fazer um pé de meia, ganhar dinheiro, como muitos imigrantes fazem. E a mãe dela se despediu dela, dizendo: filha, mamãe vai ao supermercado, mas daqui um pouquinho estou aqui. E a sua mãe saiu para ir ao supermercado. Ela tinha 3 anos, agora ela estava chegando aos seus 20 anos. E fazia 17 anos, portanto, que ela não via a sua mãe. Ela não via a sua mãe. E agora estava tentando retomar
o relacionamento que havia se quebrado durante tanto tempo. A dor do luto existencial, a dor do abandono, essa coisa violenta, rasgou a alma dessa menina para sempre. É assim que acontece com abandonos. E Deus está dizendo exatamente a mesma coisa aqui de Salomão. Salomão me abandonou, Salomão me deixou. Este filho a quem eu dei tanta honra, por 2 vezes, Deus se manifestou a Salomão, 2 vezes. Por 2 vezes Deus deu a Salomão honra e glória como nenhum outro homem havia experimentado em Israel. Entretanto, agora, Deus está dizendo através do profeta Aías, Salomão me abandonou. Salomão me abandonou. E é interessante, meus queridos irmãos, porque Deus dramatiza essa situação, dizendo, olha, o que vai acontecer agora é alguma coisa muito trágica. E se você ler o texto com atenção, você vai perceber que ele vai dizer, nesse texto aqui, que ele não arrebentaria com o trono de Salomão, não por causa dele, mas por causa de Davi, do pai dele, que tinha sido fiel e guardado os mandamentos. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo, entretanto, o meu juízo vai atingir frontalmente a sua família, porque Roboão, o seu filho, vai experimentar essa ruptura, essa quebra. Meus queridos irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, rapaz, como o coração da gente pode abandonar o Senhor? Como é que nós, que muitas vezes temos tantas experiências com Deus, abandonamos o Senhor? Quais são os motivos que levaram Salomão a abandonar, a deixar o Senhor? Eu comecei a pensar em algumas delas, e uma das coisas que veio ao meu coração é que ele substituiu a dependência que ele tinha de Deus pela autossuficiência. Salomão foi crescendo, seu reinado foi ampliando, ele teve muita glória, e essa glória era dada por Deus, ele teve muita sabedoria, muita riqueza, muito poder, mas ele parou de consultar o Senhor. Aquela paixão que Salomão teve no início do seu reinado, aquela dedicação pura, eu fico às vezes olhando para a dedicação, para o culto que Salomão convoca o povo para fazer na consagração do templo. Meus queridos, Salomão ofereceu 120.000 ovelhas e 22.000 bois num sacrifício. Eu nem sei para onde ia tanto sangue. Eu nem sei como é que seria fazer tudo isso. Ele convocou todos os sacerdotes, todos os levitas, para fazer um culto extravagante. Eu não sei se porque eu sou muito fleumático, quando eu vejo gente extravagante em adoração, em amor, eu tenho uma admiração profunda, assim como tenho por Maria, que ungiu os pés de Jesus com bálsamo caríssimo, e enxugou com seus cabelos. Eu acho isso aí de uma adoração tão profunda. Quando eu vejo Salomão fazendo o que ele fez também, eu me encanto com isso, talvez me sentindo até envergonhado de não ter a mesma paixão, o mesmo amor. Mas Salomão substituiu a dependência dele pela autossuficiência. Mas Salomão substituiu a obediência pelos compromissos políticos que ele assumiu. E o texto é bem enfático em dizer que, na verdade, no capítulo 11 aqui, quando nós iniciamos, o texto é enfático em dizer que Salomão deixou seu coração levar por causa dos vínculos e parcerias que ele foi fazendo na história. Olha o capítulo 11, versículo 1, como é que ele diz? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. É interessante, meus queridos irmãos, que ele substitui agora não só a dependência pela autossuficiência, mas ele substitui também a obediência pelos compromissos políticos. Essas parcerias, esses casamentos arranjados, eram alguma coisa muito interessante para quem queria consolidar e ampliar seus reinados.
Era comum os reis daquela época fazerem isso. Então o que aconteceu? Salomão disse, nada melhor do que ter aqui filhas dos moabitas, filhas dos edomitas, que era um povo inimigo de Israel, filha de Faraó, ele se casa com uma das filhas de Faraó. E ele vai fazendo essas parcerias por causa dos compromissos políticos dele, essas alianças estratégicas. Mas espiritualmente ele vai afundando cada vez mais. Cada vez mais ele vai entrando nesse lugar, porque ele prioriza a paz diplomática sobre a fidelidade a Deus. Mas ele substitui também santidade por luxúria. Se você ler no capítulo 11, versículo 3, o texto diz: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ora, meus queridos irmãos, qual era a razão realmente de ter tantas mulheres? Se não mostrar opulência, se não mostrar glória, se não mostrar a sua extravagante luxúria. Ele criou um harém de 1000 mulheres, e esse número parece um número para mim muito significativo. Parece que era um alvo dele, assim como Cristiano Ronaldo quer fazer 1000 gols, ele tem uma obsessão aqui agora, quer ter 1000 mulheres. E ele vai fazendo isso. E se você acha esse negócio interessante, eu quero dizer para você que lá em Eclesiastes, capítulo 7, ele vai fazer uma declaração extremamente frustrante sobre isso. E ele faz uma leitura das mulheres, que é uma das leituras mais complicadas que eu já vi na história, e mais errôneas. Ele diz: juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 mulheres, entre 1000 homens achei um que valia a pena. Mas entre 1000 mulheres eu não achei ninguém que valesse a pena. É curioso que Salomão teve 1000 mulheres, e ele diz: eu não achei nenhuma que valesse a pena. Eu só tenho uma, viu, gente? E eu achei nessa mulher uma que valesse a pena. Porque quando você se torna uma pessoa carregada e marcada pela luxúria, você perde o respeito pelas pessoas. E isso acontece demais com prostitutas, acontece demais com homens que se deixam levar por esse caminho da promiscuidade. Eles perdem o respeito e a admiração pelo sexo oposto. Mas o texto vai nos mostrar também que ele substituiu a santidade pelo conforto. Ele queria glória, ele queria opulência, ele queria riqueza. Salomão chegou ao ponto de fazer algumas coisas extravagantes que não fazem muito sentido. Ele mandou fazer escudos revestidos de ouro. Todos vocês sabem que ouro é um material extremamente pesado. Os soldados tinham que agora desfilar quando tinham as autoridades de outros países, ou quando tinha algum evento, os soldados tinham que ficar sustentando um negócio praticamente insustentável, com um peso horrível, para carregar nos braços, fruto da opulência, da riqueza e da glória que ele queria. Salomão foi assim. Os motivos é porque ele foi substituindo as coisas corretas pelas coisas mentirosas. E como é que ele deixou Deus? O texto vai dizer, meus queridos irmãos, que ele assumiu uma atitude sincrética, um sincretismo religioso. Olha o que o texto nos diz. No capítulo 11, a Bíblia diz que ele, capítulo 11, versículo 5, sendo Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Ora, se você vai para o texto que nós lemos aqui na frente, vai falar de outros deuses também. Agora me chama a atenção, meus queridos irmãos, uma coisa que me fez refletir sobre esse texto. Salomão deixou o templo de Deus? Ele não ia mais à casa do Senhor, como bom judeu? Até por uma questão política, ele não ia mais ao templo? Não. Salomão continuou indo nos domingos, ou no caso dele, os sábados, para poder cultuar a Deus. O problema dele não é que ele não ia à casa de Deus. O problema dele é que agora ele abriu outras filiais para outros deuses. Isso é sincretismo. Isso é sincretismo. E a Bíblia diz aqui que ele seguiu a Astarote e a Milcom. E a Bíblia diz que, capítulo 11, versículo 7, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemon. Ele fez um templo para Quemon, lá em Israel.
abominação de Moabe, e sobre o monte fronteira de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Presta atenção, ele construiu templos para deuses horríveis, e um desses deuses, que é o Moloque ou Milcom, era um deus tão louco, tão maluco, que ele exigia dos seus seguidores, e havia milhares deles, que oferecessem seus filhos vivos numa fornalha como sacrifício. Salomão fez um templo desse. Onde é que Salomão estava com a cabeça? Onde é que Salomão tinha em mente? Qual era o propósito dele? O sincretismo vai tomando conta de Salomão, e daí ele acaba não tendo mais a exclusividade. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Se você quiser servir a Deus, você tem que entender que Deus exige exclusividade. Quando Josué vai falar para o povo de Israel que eles deveriam fazer um pacto com Deus, ele diz: olha, eu acho melhor que vocês não façam um pacto com Deus, com Yahvé, não. Sabe por quê? Porque ele é um Deus zeloso, ele não vai repartir com ninguém a glória dele. Então eu acho melhor vocês não seguirem a Deus. Eu nunca vi um pastor desestimulando suas ovelhas de não seguir a Deus. Josué fez isso. Ele diz: vocês sigam os deuses dos Egito, sigam os deuses da Babilônia, sigam os deuses dessa terra, mas não siga Deus não, porque Deus vai exigir exclusividade de vocês. Tem alguém, meus queridos irmãos, que não exige exclusividade sua? Satanás. Ele não exige exclusividade, mas Deus exige. E Salomão, o que ele faz? Ele vai agora viver numa dimensão sincrética, e o coração dele gradualmente vai se inclinando. O texto diz que as suas mulheres lhe perverteram o coração. As coisas vão caminhando, as concessões que ele vai fazendo, as permissões que ele faz, e a consequência, meus queridos irmãos, é que o impacto vai em 3 dimensões. O primeiro impacto que eu queria dizer é que essa atitude dele vai arrebentar com o coração dele e a alma dele. O abandono que ele faz de Deus vai arrebentar com ele. Se você quiser entender melhor o que aconteceu com a vida dele, leia o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o livro autobiográfico. Ele está olhando no retrovisor da sua vida e escrevendo as experiências dele. Mas a palavra-chave no livro de Eclesiastes é a palavra vaidade, rebel, ou vapor, sopro, bolha de sabão. Na verdade, ele está dizendo: olha, tudo que eu olhei para a vida, quando eu olhei para a vida, eu não vi consistência em absolutamente nada. Não há nada sólido na vida. Não há nada em que você possa pegar e dizer: estou seguro aqui. É uma declaração horrível, porque isso é o que em filosofia nós chamamos de niilismo, ausência de sentido, ausência de propósito. Você pode abandonar a Deus, mas o resultado será um coração estéril, um coração vazio, um coração sem propósito. Foi isso que Salomão experimentou na sua história. Mas há um outro efeito também que esse texto nos mostra: o impacto da vida e da atitude de Salomão, porque vai impactar a família dele. Quem é o rei que assume no lugar dele? Um jovem, também muito petulante, chamado Roboão. Roboão é o próximo rei. Ele assume os 12 reinados. Ainda as tribos de Judá estão todas juntas, as tribos do sul e do norte estão juntos. Mas aí acontece um incidente interessante. Aías. Eu sempre tento imaginar esses profetas do Antigo Testamento como pessoas esquálidas, magérrimas, né? Porque a Bíblia diz que ele encontra num lugar isolado com o rei. E Aías vai lá, ele tem uma túnica nova, coisa que normalmente profetas não tinham. Ele tinha uma túnica nova. Ele estava todo elegante com a túnica dele. E aí ele se encontra com o rei e fala: rei, tem uma palavra do Senhor para você. E ele pegou a túnica dele, talvez com um canivete ali, com a faca, rasgou a túnica dele nova e
rasgou em 12 pedaços e disse: pega 10 pedaços aqui. Ele diz: olha, eu estou dando a você as 10 tribos de Efraim. As tribos do norte vão ficar na sua mão. Apenas a tribo de Benjamim e de Judá vai ficar do lado de Israel. Isso por causa do meu amor por Davi. E Roboão agora tem que lidar com a situação complexa na história dele, ainda muito jovem, porque Roboão agora fica muito ferido com aquela coisa, quando Jeroboão rompe com Israel, e isso vai gerar uma guerra civil, o ambiente é de tensão muito grande. A Bíblia diz que Roboão reúne 180 mil homens armados, e diz: não, vamos lá tomar de volta essas terras, são nossas, nós vamos resgatar esse povo de novo. Quando ele estava fazendo isso, arregimentou todo mundo, reuniu o povo. Lá está Aías de novo, ou Semaías, no caso, outro profeta, vem para ele e diz assim: olha, não faz isso não, fui eu que mandei, isso vem de mim, não vai mexer com esse negócio não. E aí todo mundo volta fininho para casa, não tem o que fazer. E daí por diante, nós vamos ver os 2 reinos divididos. Ou seja, a atitude de Salomão vai arrebentar com a vida dele. A atitude de Salomão vai agora arrebentar com a sua família, com seu filho. Os pecados nossos não são pecados que atingem apenas a nós. Nossos pecados tendem a ter um efeito profundo sobre as próximas gerações. O que nós fazemos hoje, o legado, a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, ela vai marcar profundamente as gerações que virão. Então eu queria te dizer, meu irmão, se você não pode deixar dinheiro para o seu filho, não deixa baderna não, tá? Se você não é capaz de deixar dinheiro e não tem nenhum problema nisso, não deixa também dívida não, ainda mais dívida afetiva e emocional. Não deixa os seus filhos ter que tratar desse passivo horrível que você está deixando para eles, e o pecado faz isso. Mas o efeito terceiro é o efeito sobre o próprio povo de Israel, como eu falei. Israel, a partir de então, é um reino dividido. Por que isso aconteceu? Porque Salomão me abandonou. O coração de Salomão já não é mais o meu coração. Ele não está mais comigo. Ele se perdeu. Quantas pessoas correm o risco, como nós corremos o risco de lenta e sutilmente irmos perdendo a nossa afeição por Deus, nosso prazer pelas coisas de Deus, o nosso amor pelas coisas de Deus. Podemos continuar como Salomão, indo ao templo, fazendo nossos cultos, mas nós deixamos o Senhor, nós abandonamos o Senhor, nós nos esquecemos quem Deus é. E a reclamação de Deus aqui, a dor de Deus, a angústia de Deus aqui, é relatada nessa frase: Salomão me abandonou. Salomão me abandonou. E eu quero fazer uma pergunta bem pessoal a você, meu irmão. Como é que está você e Deus? Não estou falando de religiosidade, não estou falando de ritual, não estou falando de você vir ou não vir à igreja dominicalmente. Eu quero saber, o seu coração é do Senhor? Quais são as alianças que hoje você está costurando e fazendo, as parcerias que você está fazendo, que podem amanhã comprometer completamente o teu coração? Que tipo de substituição de Deus você anda fazendo? O que está amarrando o seu coração e vai distanciando paulatinamente você daquilo que Deus deseja para a sua história? Quando eu leio esse texto aqui, eu fico me sentindo muito desafiado no meu coração, porque muitas vezes a gente acha que sabe o suficiente e já não depende mais de Deus. Muitas vezes a gente vai construindo uma história com o ego inflado, uma história de sucesso, de conquista. As coisas parecem que acontecem bem, as pessoas admiram o que a gente faz, mas o nosso coração vai se deixando levar com afastamento, com sincretismo, com os ídolos que nós vamos construindo da reputação.
com os ídolos que a gente vai construindo, do dinheiro, da fama, do sucesso. Como nós podemos cometer os mesmos erros que Salomão cometeu? Quando nós fazemos alianças com o mundo. Quando as parcerias da gente são tão interessantes. Quando a gente vai tolerando, eu fico imaginando, por que Salomão construiu um templo? Talvez, certamente foi para agradar as mulheres. A tolerância de Salomão é um negócio maravilhoso, não? Olha onde é que chega a tolerância dele. De construir templos para Quemos, templo para Milcom, templo para Moloque. Os altares que ele agora faz são altares onde ele consagra aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E a Bíblia faz questão de dizer, ele construiu um templo para Milcom, abominação. Para Moloque, abominação, é abominação. Deus abominando aquelas coisas que Salomão faz. E Salomão todo vaidoso, recebendo os louros, achando fantástico. Mal sabe ele onde é que a história dele vai acabar. Salomão me abandonou. Salomão se tornou tolerante com os ídolos. Salomão se esqueceu de quem Deus era e o que Deus queria dele. Então, meus queridos irmãos, esse é um processo de erosão perigoso. Quando Salomão já era velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Às vezes eu leio esse texto aqui tendo uma tendência de fazer uma exegese do texto da seguinte forma, porque o texto diz, quando ele era velho, as mulheres perverteram o coração. E eu tenho tendência de olhar para esse texto e dizer assim, na medida em que ele foi envelhecendo, o seu coração foi pervertendo, e ele deixou que as mulheres levassem para onde ele queria, elas queriam. Ou seja, não dá para isentar Salomão da atitude do coração dele. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse processo da erosão espiritual, ele é real, ele é perigoso, ele é uma armadilha. Salomão perdeu o amor por Deus. Salomão esfriou no coração. Salomão deixou o Senhor. Salomão abandonou o Senhor. E é o próprio Deus quem está dizendo isso aqui. Quais são as parcerias que você está fazendo ultimamente? Onde é que está indo o seu coração? Como é que está a sua intimidade com Deus? Sua vida de devoção, sua vida de oração, de piedade, de abrir a Bíblia devocionalmente, de ouvir o Senhor, de ajoelhar e perguntar a Deus, Deus, inclina o meu coração para o Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, de estar sempre alerta com os mecanismos do nosso coração, que facilmente nos enganam. Onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua relação com Deus? Agora eu queria dizer para você uma coisa que o Evangelho me convida a falar. Eu queria olhar nesse texto aqui agora, dizendo, Salomão abandonou o Senhor. Eu queria dizer o seguinte, que a coisa que Deus mais deseja de nós, é que nosso coração volte. E a cruz reflete profundamente isso. Quando Deus pega seu filho, e Ele o coloca na cruz, para morrer pelos nossos pecados. Ali na obra da cruz, a Bíblia diz que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele estava reconciliando você, que é o ofensor, a mim, que sou ofensor. Na cruz, nós podemos entender o quanto Deus deseja que nós nos aproximemos, e como Ele espera que a gente faça isso. A cruz, o Evangelho, me convida a retornar. E não importa em que ponto você esteja da sua vida, e não importa quão distante o seu coração esteja de Deus, não importa como você tem deixado o Senhor e abandonado o Senhor, é hora de voltar. É hora de voltar. Na cruz há espaço para um retorno. Na cruz há um lugar para a gente poder voltar arrependido, como o filho pródigo, dizendo, Pai, pequei contra Ti. Eu fiz tudo de errado, Senhor. Trata-me como um dos Teus trabalhadores, mas eu não consigo mais ficar longe do Senhor.
Eu preciso estar na casa do Senhor, porque na sua casa há vida, na sua casa há pão com fartura, na sua casa há perdão e reconciliação, e eu não posso ficar longe, eu não posso perder a bênção de abraçar e beijar o Senhor. O filho pródigo voltou, porque ele entendeu, de alguma forma, o significado do Evangelho. Você pode voltar, nós podemos voltar. Não importa o ponto da história da gente que esteja, não importa quão longe você tenha ido, esse é o momento para você voltar. A Bíblia diz que Salomão abandonou o Senhor, mas Salomão não voltou. Salomão continuou avançando, ele não voltou. Não há sinais de arrependimento em Salomão, mas essa história não tem que se repetir. Nós podemos voltar, e quando nós voltamos, como Davi, o pai dele, fez, em perdão, em confissão, em arrependimento, ele encontra um Deus gracioso e bondoso, pronto para restaurá-lo. Em que lugar da sua história o seu coração se encontra agora? Em que lugar da sua relação com Deus se encontra a sua alma? Você tem se aproximado de Deus ou você tem abandonado o Senhor? Vamos orar?